Você já pensou como que os jornalistas escolhem o que deve ser informado? Já notou que nem todas as notícias chegam até você? Isso acontece porque os profissionais da comunicação utilizam os critérios de noticiabilidade. E é sobre esse assunto que vamos debater no programa de hoje. Estão comigo o repórter e narrador esportivo da Rádio Membuí, Tiago Nunes, e também o repórter do Diário de Santa Maria, Ian Tâmbara. Sejam muito bem-vindos. Bom, primeiramente eu queria perguntar para vocês como que vocês definiriam o que são critérios de noticiabilidade. Começar mais velho, primeiro. Primeiro, obrigado pelo convite, muito obrigado, né? Também o Ian Tâmbara, que eu já conheço aí do nosso meio jornalístico aqui da cidade. Eu acho que antes de tudo, né, de definir os critérios de noticiabilidade, a gente precisa compreender o veículo em que se está trabalhando e também o público que você está informando, está noticiando algum fato. Então, acho que o primeiro passo é tu conhecer o veículo, né? Saber para quem tu está falando, conhecer bem a grade de programação da emissora, pela parte da manhã, tarde e noite, saber quais programas que você tem dentro dessa grade de programação e de que forma eles se dirigem, né? Se é para o meio do jornalismo geral, jornalismo esportivo, se é no fato que está acontecendo na hora. Eu acho que isso tudo é importante antes de conseguir, né, pegar os critérios para informar quem está do outro lado, que no caso, né, do outro lado do rádio, mas também quem está do outro lado da tela, porque hoje com as plataformas digitais ajudam bastante nessa divulgação das informações. Por exemplo, na Rádio Membuí, onde eu trabalho, o nosso foco é o ouvinte de Santa Maria. Então, a gente tem uma demanda muito grande de informações. E aí a gente trabalha com a informação que está acontecendo na hora, informação produzida, né, matérias, reportagens. Então, tudo isso é importante de saber lidar. Claro que tem fatos que estão acontecendo que precisam de uma cobertura rápida e ágil na hora, e tem outros fatos que tu consegue elaborar para produzir para outros programas, né, ao longo do dia, na emissora, mas principalmente o que está acontecendo na cidade. Eu acho que o Thiago começou bem, né, falando sobre a questão de saber para quem a gente está falando e também de depender de qual meio de comunicação também a gente está, porque como o termo mesmo sugere, critério, né, o que seria o critério? A gente definir de alguma forma, né, recortes da realidade, que é o que a gente fala no jornalismo, né, que se a gente for pensar é humanamente impossível, mesmo que numa redação grande. A gente trabalha no Diário com uma redação aqui para o Porto de Santa Maria, uma redação grande, mas mesmo assim seria impossível a gente relatar todos os fatos que acontecem em Santa Maria, que sai então em 39 cidades, que é o nosso caso onde a gente cobre. Então, o que a gente faz é estabelecer alguns critérios, né, alguns pontos prévios, muitas vezes também, para elencar quais são os fatos que a gente pode considerar mais importantes para o público e também, né, mais importantes para a sociedade. No caso de Santa Maria e região, que é o nosso caso, né, são 39 municípios, então a gente está sempre olhando, claro, com um foco maior para Santa Maria, porque é o nosso carro-chefe, é onde a gente está estabelecido. Aí já começa por um critério, né? Se daqui a pouco tiver um fato muito grande em Santa Maria, um fato muito grande em outra cidade menor, pode ser que daqui a pouco numa reunião de pauta, por exemplo, numa discussão, a gente bata uma pauta contra a outra e a de Santa Maria vença pelo critério de proximidade, que é um dos inúmeros critérios de noticiabilidade que a gente tem, né, conceituado aí por autores na universidade também, né? Bom, no início nós vimos algumas manchetes que passaram ali na tela, só que nem todos os assuntos, alguns assuntos são passados mais na TV ou aparecem mais nos jornais, né, e outros não. Algumas manchetes falavam sobre ambiente, notícias ambientais, e outros política, por exemplo. Como vocês definiriam o que aparece mais entre política e ambiente? Eu acho que depende do momento, né? A política está sempre em alta, né? O meio ambiente está em alta quando acontece uma tragédia, quando acontece algum fato que demanda de uma cobertura de algo inédito que está acontecendo, de algum crime ambiental, de alguma circunstância desse sentido. E a política não tem. A política, todo dia, tu vai ter uma informação nova, seja no ambiente local, estadual e muito mais agora federal.
Então, entre uma informação, né, que tu vai trabalhar com mais tempo, por exemplo, que a gente vê agora de reformas sendo aprovadas, até porque elas atingem um público muito grande e atingem também quem é aqui de Santa Maria, então tu acaba trazendo a política, né, nesse momento de reformas, de uma ebulição política do Brasil também, de uma forma mais notória. Mas também a gente não deixa de lado, por exemplo, o que está acontecendo lá no Nordeste do país com a situação do petróleo aparecendo nas praias. A gente também informa o que está acontecendo lá e da mesma forma que o cenário político. Claro que a questão do Nordeste ganha destaque agora porque está acontecendo ainda e não se tem uma solução. E o pessoal quer respostas para isso, mas a política está sempre acontecendo. E tem a questão da relação entre esses campos também, né? Que muitas vezes, vocês deram o exemplo do meio ambiente, mas muitas vezes alguns assuntos que são necessários a gente discutir passam também misturados. Por exemplo, o caso do meio ambiente e da política não quer dizer que daqui a pouco a gente possa estabelecer uma discussão, um agendamento, no caso do jornalismo, né? Em trazer matérias aprofundadas relacionando o que pode ser feito em relação ao meio ambiente no meio político, né? O que falta de políticas públicas para isso? O jornalismo tem esse papel também, né? De misturar esses campos, porque eles não são campos separados, né? Não é só o meio ambiente e ali ele está fechado naquela bolha. Não, está tudo, ainda mais hoje com ligações rápidas de internet, enfim, desses campos estão sempre interligados, né? Então, os critérios ajudam a gente a mesclar isso e fazer daqui a pouco um material bem aprofundado, né? E além, né? A gente falou da questão do Nordeste, mas de questionar, de incomodar, né? Cobrar o meio político que está sendo feito. Esse também é um papel do jornalismo, porque noticiar o fato da hora ali do derramamento de óleo, a gente noticia, mas tem que ir além disso, né? Cobrar explicações, posturas, e o jornalismo faz isso. Trazendo para o meio local, a gente faz isso no meio local quando a gente cobra o município do buraco que não foi tapado, do barranco que desabou. Então a gente acaba trazendo isso para o meio local. O jornalismo e a comunidade se usa muito desse critério de poder que o jornalismo tem, de publicitar aquilo que está acontecendo de ruim na vida dele, que não tem uma solução, para melhorar. Então, o meio ambiente de um lado, política do outro, no fim eles acabam se encontrando e quem faz esse elo é o jornalismo. E a rede social, como que ela entra aí nessa situação? Porque nós vimos, às vezes até o público pode ver mais notícias nas redes sociais sobre isso do que na TV ou no jornal? A gente tem um conflito, né, do jornalista com notícias da rede social, porque virou tudo muito métrica, né? A notícia que mais dá acessos, a notícia que tem mais cliques, e muitas vezes o fato jornalístico relevante não é aquele que te dá, né, a maior audiência, mas tu tem que informar ele. Mas, por outro lado, tu tem a questão do meio empresarial, que ele quer a sua marca em um site de um veículo onde tenha muitos acessos. Então, existe um conflito, por isso que muitas vezes a gente acaba observando notícias que acabam se misturando, né? Final de semana aparece lá, fulano de tal foi visto não sei aonde com carro tal. Isso é o legítimo caça-clique, né, de site, que às vezes o jornalista é obrigado a fazer. Aí não é nem por questão de critério, é por questão de que tu tem que abastecer aquele canal e ter um acesso pro meio comercial da emissora. Às vezes tu acaba se tornando refém desse sistema. Eu até entraria numa polêmica porque eu sou, não digo que eu seja defensor, mas eu amenizo muitas vezes essa crítica a esse tipo de material, como tem gente que acha que jornalismo, tanto esportivo quanto esse de entretenimento, como de famosos, enfim, de fofoca, não seja um jornalismo genuíno porque não fala em interesse público e sim em interesse do público, quer dizer, é um interesse específico de um nicho que muitas vezes, na maioria das vezes, é para um consumidor, né? Consumidor, tem público. Né? Se é apostado é porque tem público. É porque aquilo ali vende de alguma forma, né? A gente vive hoje num sistema de jornalismo que é feito por empresas privadas, então paciência, é assim, mas acredito que o trabalho feito, como tu falou, é um jornalista que faz, partimos por isso, né? É um jornalista que trabalha com isso. E depois,
todo o trabalho também requer também técnicas jornalísticas para serem feitas. Para um repórter falar o que ele fala na beira do campo, tu sabe bem, Thiago. Para um comentarista dar a opinião dele, ele teve que ter algum embasamento e muitas vezes cabe investigativo, né, que é questão de ir atrás de informação, cabe lidar com as fontes, porque no esporte, por exemplo, nas fofocas também tu tem que ter boas fontes para conseguir informações em primeira mão. Então tu tem pode ser que a temática ela não seja de interesse público, acredito que sim, concordo que não, mas toda a ferramenta utilizada vem do jornalismo, né? Ela pode ser uma vertente separada, mas ela vem do jornalismo. Eu acredito que sim. E também um ponto da tua pergunta que eu acho que é bom lembrar é que os critérios nas redes sociais eles não são estabelecidos só pelos jornalistas. Eles são estabelecidos pelas próprias empresas das redes sociais, como o Facebook, por exemplo, que determina o que a gente vai ver conforme os seus algoritmos, seus números lá que vão aparecer, né? Então, ali a gente fica meio que fora de controle e ainda está tentando, né, no meio desse caos, estabelecer o jornalismo tradicional que a gente conhece. A gente não conseguiu ainda. A gente tanto que perde aí para fake news, perde para correntes de WhatsApp, seja lá o que for, né? Tem muitos problemas que a gente está tentando ainda solucionar e entender. E nem o próprio Facebook sabe como fazer isso, né? O Google também, as grandes marcas, né, tentam estabelecer filtros para segurar essa onda de fake news, por exemplo, né? Mas é difícil, é complicado e a gente ainda está tentando se estabelecer, né? E voltando às notícias de política e ambiente. Por exemplo, as pessoas notam às vezes que quando é ambiente, alguma coisa tem que ter acontecido para sair a notícia. E política, a gente vê todo dia. Como vocês explicariam isso? É que, geralmente, pautas de meio ambiente, né, quando não é questão de desastre, algo desse tipo, são pautas produzidas. Aí demandam de um tempo, de apuração, até porque se tem uma questão, a gente não vai informar o que está acontecendo numa matéria produzida sobre o meio ambiente sem ouvir todos os lados ou sem ter todas as fontes necessárias, porque são questões técnicas, né, que daí tu precisa de especialistas, e daí é uma matéria produzida que demanda de tempo, e o fato que está acontecendo na hora, tu consegue produzir ele com mais agilidade e também mantendo a qualidade. E a pauta de política, a política tu basicamente, por exemplo, a gente tem aqui a nossa Câmara de Vereadores, né? Se tu colocar um setorista de política lá dentro, tu vai ter pauta todo dia, né? Porque como a gente diz, é a casa do povo, onde tudo está acontecendo. Então tu vai ter o contato direto com o vereador, com o assessor, com quem chega para entregar um projeto de lei. Então tu cobre ali na hora, né? E às vezes no meio ambiente tu precisa ir atrás de uma fonte específica, um especialista da área, que às vezes não faz parte do nosso ambiente, né, de fontes normais. Então, tu tem que ir atrás dela e às vezes tu também acaba perdendo um tempo nesse sentido. Mas por isso que a gente acaba vendo mais informações de política do que às vezes de meio ambiente, né? É porque a editoria de política mesmo, né, ela está dentro do factual quase, né? Todos os dias a gente tem matérias novas, a gente tem novidades em relação ao legislativo, ao executivo, né? Então sempre tem novidade. Aqui, como tu deu o exemplo, né? Aqui a gente tem as sessões no meio de semana, aí tem sempre as 2 sessões da semana que tem novidades sempre, tem votações, tem discussões, então tá sempre rolando coisa. E quando não tem as sessões, tem as questões internas, né? Mas já a questão do meio ambiente já seria uma editoria especializada, como o Thiago falou, é algo que tu tem que buscar especialistas na área, né? Não vem do factual, tu não está acostumado a lidar. Para a gente também é um desafio muitas vezes. Já aconteceu comigo também, até mesmo na política, eu já fui repórter de política, agora no início da carreira, ainda estou no início da carreira, né? Mas caiu logo na minha cara, assim, logo depois de formado, vai ser repórter de política. Bom, né, eu nunca tinha trabalhado só mesmo com isso durante a faculdade, enfim. E às vezes caem algumas coisas complicadas. Trabalhar com o meio ambiente também, eu já fiz algumas pautas assim também. E a gente acaba aprendendo junto com a pauta. E isso é até, de certo modo, é legal na editoria especializada como meio ambiente, porque tu conversa com o especialista tentando sanar as tuas dúvidas, e aí tu já te coloca no lugar daquele leitor leigo que vai saber daqui a pouco menos que tu, né? Então, tenta se colocar para tentar explicar para aquela pessoa assim que menos vai entender, sabe? Se tu conseguir explicar para ela, todas as outras vão conseguir, né? Então, essa talvez seja uma saída também, né? Tentar se colocar no lugar do leitor
principalmente para essas notícias mais especializadas. A gente sabe que os critérios de noticiabilidade eles não são universais, né? Cada empresa possui o seu modo de saber o que vai ser notícia e o que não vai ser. A nossa equipe foi até o Diário de Santa Maria conversar com a jornalista Luísa Neves, que a gente vai mostrar para vocês agora. Ela contou um pouco a respeito dessa seleção que eles fazem. Como que vocês selecionam as pautas que chegam pelo público? As pautas elas são selecionadas a partir da reunião de pauta, né, com todos os editores. Eu sou editora de Cultura e Variedades, mas a gente reúne com todos os outros editores sempre no início da tarde e a partir daquilo que já aconteceu de manhã, que já foi para online, e a gente vai definindo as coisas que vão ser prioridade no impresso no outro dia. E essas escolhas elas são priorizadas a partir pela localidade, dessa aproximação com o leitor, do factual, principalmente, né? Essas são as pautas do dia, que é geral, polícia, saúde. E depois nós temos as pautas que podem ser programadas, que já são definidas com mais tempo, que são da cultura e variedades, por exemplo. Como que é definido o valor notícia? Eu acho que tudo é notícia, né? Todas as notícias são importantes. Se a gente for elencar prioridades, a gente vai para o factual, para aquilo que está sendo mais relevante naquele momento. No entanto, assim, todos os aspectos, todas as áreas, para nós consideramos notícias, desde de saúde geral, polícia, né, e cultura, tudo para nós é notícia. Bom, a Luísa Neves, ela é editora lá do jornal, inclusive é sua colega, né? Bom, o que você achou da fala dela? Bem, até para explicar, né, para o pessoal que está nos assistindo também, como tentar dar um pouco mais de detalhe no que ela trouxe ali, que, claro, a prioridade para a gente, apesar do jornal hoje talvez esteja fugindo um pouco do factual para tentar diversificar o seu conteúdo por conta da internet, né? A gente ainda preza pelo que está na boca do povo, o que está acontecendo, né? Por exemplo, o Thiago deu o exemplo também dos buracos, né? Esse final de semana tivemos agora há pouco tempo um buraco que abriu, né, num bairro aqui da cidade e causou um problemaço lá para as pessoas. Já era um fato inusitado que já era premeditado, né? Já tinha sido avisado, né, que ia acontecer um negócio daquele, e a gente focou naquilo para a edição dessa segunda-feira agora. Então, é buscar o factual, ele é importante, ele é o principal, mas daqui a pouco aproveitar o tempo que a gente tem de destrinchar esse fato, de buscar daqui a pouco ampliar, procurar outros exemplos, outros locais em que está acontecendo a mesma coisa, sabe? Estou só dando alguns exemplos que podem ser colocados na reunião de pauta. E aí, para explicar melhor, basicamente, como funciona o nosso dia também, para estabelecer esses critérios, como que a gente vai definir isso? Bom, a nossa rotina começa de manhã, já o pessoal do site principalmente está lá, tem algumas pessoas já do impresso também adiantando alguma coisa, mas começa mesmo com a reunião de editores no início da tarde, né, onde eles se reúnem, todos os editores, repórteres também são livres para participar se quiserem, né, se tiverem alguma sugestão, mas os editores todos se reúnem das ilhas, que a gente chama, né, das suas editorias, e definem, essa é a pauta que a gente tem para hoje, hoje não tem nada factual, não tem nada acontecendo de tão importante factual, então a gente vai trazer alguma pauta diferente, que a gente já estava planejando, que está aí pronta, a gente vai finalizar hoje, enfim, eles vão definir ali. Aí vai de volta cada um para os seus lugares, conversam com os seus repórteres, né? Tem a apresentação da pauta, definem com o repórter, debatem muitas vezes, será que é mais importante colocar isso ou colocar aquilo? Então, passa por vários filtros, né, dentro das próprias discussões da redação, até a gente chegar na definição do que vai sair no jornal no dia seguinte, né? Assim, mais ou menos como que a gente lida. E claro, chegou, a redação fecha a edição às 8h30, às 8, na verdade, né? 8 horas da noite, 8h30 no máximo. E chegou uma pauta muito grande, sei lá, caiu um prédio, sabe? Não cai a pauta que estava lá programada, que dá para botar amanhã, ou mesmo que não dê para botar amanhã, se é menos importante, vai cair para a gente abrir espaço para colocar aquilo ali, porque é importante, porque é o factual, como a gente diz, é o principal ainda, né? Mesmo que o jornal ainda preze por daqui a pouco tentar se aprofundar um pouco mais. E essa é a nossa rotina. Eu acho que tem vantagem, por exemplo, em todos os... Porque a gente pode separar também por veículos, né? Por meios, rádio, TV e jornal. Mas o factual sempre vai estar na frente de tudo, né? Ou a informação exclusiva. Também. A informação exclusiva, que hoje está raro, né, de se conseguir em função da agilidade das redes, dessa questão da divulgação, todo mundo acaba produzindo conteúdo, mas factual e informação exclusiva, ela vai ter sempre prioridade.
Eu vejo a diferença também do rádio, né, e do jornal. A gente trabalha muito mais com factual, pela facilidade, mobilidade que o rádio te dá de tu entrar no ar com um repórter em qualquer lugar da cidade, e com a internet também facilita, às vezes até do outro lado do mundo tu põe pela internet a pessoa, em qualquer programa. No jornal tu acaba um pouco engessado, né? Porque só vai sair no outro dia. As redes sociais acabaram dando um pouco mais de igualdade nesse ponto, mas essa é uma característica do próprio veículo rádio. A Luísa falando tudo é notícia, né? E para a gente também tudo é notícia. Eu acho que a questão é só tu definir. Essa notícia vai entrar em qual programa e essa notícia vai em qual tempo. A gente recebe muitas informações também, desde coisas que acontecem lá no bairro, né, a questões grandes da cidade. Tudo é uma questão de saber, qual é a prioridade, o que vai entrar no ar agora, essa aqui dá para trabalhar, dá para esperar um pouquinho mais. Né? No caso, o jornal tem uma equipe bem grande, né? Eu acho que aqui isso é de se destacar e é muito importante em tempos de crise que a gente vive, um veículo como o Diário ter uma equipe como tem atualmente. No rádio é mais enxuto, né? É um pouco menor, a gente não é dividido por editorias. A gente tem o geral, né? Nossa redação lá cobre o geral. E tem um setorista específico do esporte, porque a rádio tem muito ainda da questão das jornadas esportivas, transmissões, do torcedor no radinho, se tem muito. Então, é um setorista de esportes, mas se precisar ele vai fazer geral também. Em eleição não tem editoria. Cobertura de eleição vai todo mundo cobrir o que está acontecendo na eleição. Mas é exatamente isso, é tu saber se aquela informação que tu recebe lá de cultura vai entrar nesse programa, mas não é muito o foco desse programa, vamos deixar para o programa seguinte. Né? Tem um noticiário, vamos botar no noticiário de hora em hora essa informação. Essa aqui rende uma entrevista porque a gente precisa detalhar mais para o público esse fato que vai ser anunciado pela prefeitura. Então, vai muito da questão e da experiência do jornalista, que a gente diz o feeling do jornalista, né? Se colocar do outro lado, mas espera aí, deixa eu ver qual é a dúvida que pode surgir do ouvinte. Né? Então, vamos procurar mais alguém para falar sobre esse tema. Mas quando a gente está, e agora se criou muito isso, né? O pessoal que está na cidade quer saber aquilo da sua cidade, do seu bairro, a informação do que está acontecendo. Porque do mundo, na internet, tu tem a informação do mundo inteiro. Por isso que às vezes a gente tem o slogan, a rádio da gente daqui, esse é o nosso foco. A gente noticia o que está acontecendo lá, noticia, mas a gente não vai dar amplo destaque de entrevistas especializadas, porque a gente tem uma demanda muito grande local também. Né? Então a gente acaba abraçando tudo que é informação que chega. É só saber a hora, né? E como é que vai distribuir. A gente tem a dificuldade, é claro, daquela matéria mais produzida, que o jornal consegue fazer essa matéria mais produzida. Como a gente vai abraçando tudo que está acontecendo na hora, o rádio acaba focando mais o ato, né, naquele momento. Nós podemos ver bem a diferença de um veículo para o outro, né? Sim. O Ian, você fez uma análise no seu trabalho final de graduação, né, que precisou dos critérios de noticiabilidade. O que eles ajudaram nessa análise sobre as notícias do Neymar na cobertura do Globo Esporte, isso? Isso. Na verdade, foi uma análise, eu trouxe até ela aqui para a gente trazer, não sei se dá para mostrar aqui. É uma análise de comparação, os entrelaços entre a cobertura no Globoesporte.com durante a Copa do Mundo. A gente estabeleceu um critério, primeiro, de pesquisa para analisar desde 3 dias antes e 3 dias depois da participação na Copa, porque tem o pré-participação e depois o pós-eliminação também. Então, botamos nesse prazo aí, nesse espaço de tempo. E também, ao mesmo tempo, a gente fez também uma análise em um grupo do Facebook para tentar relacionar isso, como essas notícias, essa cobertura estava se espalhando também, estava chegando ao público nas redes sociais. Então, a gente foi até um grupo especializado, digamos, em futebol, é um grupo de discussão que as pessoas participam lá somente para discutir futebol, fazem enquetes, fazem debates, né? Tem os chamados fóruns, que a pessoa publica um tópico, o que você está achando sobre o Neymar na Copa, e aí todo mundo nos comentários vai debatendo. E a gente foi chegando, então, fazendo essa análise primeiro na cobertura, depois uma análise no grupo e, por fim, tentando procurar focos em comum entre elas.
E o que a gente utilizou para colocar, onde que entra então os critérios de noticiabilidade? A gente separou na cobertura jornalística em 3 grandes grupos de notícias, ou de matérias, como a gente considerou, porque nem todas eram notícias, podia ser alguma coisa, um conteúdo especial, enfim. A gente viu que existiam aquelas matérias que eram propriamente do jogo mesmo, que eram matérias que falavam sobre o jogo do Brasil contra a Sérvia, jogo do Brasil na fase de grupos, do jogo em si, do futebol. Aí depois tínhamos o extracampo, que falava sobre a postura do Neymar, falava sobre se o Neymar ia sair da lesão dele para poder voltar a campo, sabe? Tudo que estava ainda no contexto futebolístico, mas que era fora das 4 linhas. Tudo que envolvia preparação para a Copa, a maneira como ele estava lidando com a lesão, que ele estava lesionado antes de entrar na Copa, então era toda essa parte. E a terceira, aí sim, era totalmente fora de contexto, que era a vida pessoal do Neymar, que também era muito assunto e até hoje, acredito que se fosse fazer hoje, mais, né, com os últimos problemas que ele andou tendo, talvez fosse mais até. Se a Copa tivesse sido agora esse ano e não ano passado. Então, a gente separou nesses grupos. E depois tentamos fazer a mesma coisa lá dentro dos grupos na rede social. E a gente começou a perceber que os assuntos abordados pela mídia, eles eram diretamente proporcionais em número aos assuntos debatidos no grupo. Ou seja, no nosso levantamento, em várias tabelas, a gente descobriu que o extracampo era disparadamente o mais falado, seguido da vida pessoal. Então, isso também era debatido no grupo. Mas aí que a gente entrou num debate que deixamos aberto até no final da pesquisa, para se alguém um dia quisesse ler e também continuar, para buscar respostas para isso, é de que a gente considera que a mídia que está tornando o Neymar falado no seu ponto de vista de extracampo, seu grupo de extracampo, que é como a gente chamou, ou é o contrário? É o grupo que é a nossa amostra, mas são os torcedores, são as pessoas que estão falando muito do Neymar fora de campo e a mídia está retratando isso, espelhando como um reflexo das conversações, um reflexo dos debates nos jornais, nas plataformas digitais. Então a gente não sabe dizer, porque a gente tem muito aquela visão ainda de que a mídia fala e o povo ouve e obedece, só que isso não existe mais na rede social, principalmente depois da chegada das redes sociais. Um pouquinho de cada, né? Então é aí que está. Será que é o público que está influenciando nos critérios de noticiabilidade ou são os critérios que estão influenciando no público? Eu acho, aí é um achismo mesmo, porque não tem como concluir, de fato, aí teria que fazer uma pesquisa nova para concluir, que é um pouco dos dois, sabe? É o imaginário do torcedor, mas é também os critérios, as escolhas dos jornalistas, que poderiam daqui a pouco, nos manuais de redação, aprofundar, agora falando de jornalismo esportivo, aprofundar na análise tática, análise técnica e não um pouco menos em outras análises que são feitas em cima de jogadores estrelas. Mas no caso do Neymar, a gente entende que é uma abordagem que eu fiz bastante, um capítulo inteiro para explicar isso. O Neymar, ele é mais do que um jogador de futebol para o Brasil, Ele é uma estrela, ele é um ídolo, Querendo ou não, ele é uma referência, é um ídolo, Se você não gosta do Neymar, tudo bem, mas ele é um ídolo. E o ídolo, ele tem essas funções, assim, A gente até achava alguns trechos, só para dar um detalhe, assim, a gente achava alguns trechos de várias matérias, na verdade, que atribuíam questões do ídolo para ele, como a dor e o sofrimento, por exemplo, na questão negativa, ou quando faziam um gol, a alegria, sabe, o desabafo, esses termos fortes, que mostram que parecia algo épico, mas na verdade é só um jogador de futebol. Neymar, mas é que ele é mais do que isso, Ele abraça todas as editorias do jornalismo. É como se fosse. Por causa do papel dele social. Hoje ele é mais do que um jogador de futebol. A importância é que ele ganhou, essa exposição que ele ganhou do jogador, que é muito bem pago, que tem uma família que também é notícia nas ações que se faz. Então, o Neymar ele vai ser notícia no caderno de esportes, ele foi notícia no caderno de polícia, ele vai ser notícia no caderno de festas do final de semana. E a questão do pessoal é porque não adianta. O brasileiro gosta de saber da vida do outro. Então,
vai ter quem vai consumir aquela informação dele da noite, né, de algum fato, tanto aquele torcedor que quer fiscalizar, quanto aquele que só está, olha, o que será que ele fez no final de semana, essa pessoa poderosa do mundo, né? O que ela faz? Então acaba que isso a mídia faz porque alguém, né, consome, mas também aquele que consome de tanto que fala, a mídia vai, tem gente que fala muito do Neymar, então vamos atrás levar conteúdo para ele também. Eu digo da abordagem, talvez falta essa abordagem mais técnica em compensação com essa abordagem de fora do campo. O Neymar, eu ouvi no rádio esses tempos um torcedor falando com um apresentador e xingando o Neymar porque ele estava naquela má fase, porque ele estava machucado e teve os casos lá, problemas pessoais dele, e falando que o Neymar nunca tinha jogado nada na seleção. Só que se a gente for parar para analisar os dados, o Neymar é um dos maiores artilheiros da história da seleção. O Neymar deu praticamente a seleção brasileira o único título que lhe faltava, que era as Olimpíadas, sabe? Ele não participa do 7-1, ele se machuca antes. Né? Então, dentro de campo, o resultado dele não é ruim. Ele é um jogador para ficar ali entre os, talvez não na seleção histórica da CBF, mas entre os principais atacantes da história da seleção. Mas é tão grande essas escolhas de editoria, de falar em outros locais, que os torcedores esquecem do principal. Ele saiu da página esportiva. Bom, eu gostaria, para contextualizar, então, na concepção de vocês, o que pode e o que não pode virar notícia? Primeiro, o que não pode, de forma alguma, é qualquer coisa que se chegue mais perto da assessoria do jornalismo. A gente vive hoje problemas assim, em relação a isso, ainda mais no interior, onde as redações são enxutas, onde o contato dos jornalistas com o setor comercial é muito próximo, né? É perigoso isso, né? Porque daqui a pouco, pode até sem querer, a gente pode estar informando, mas informando para um lado só. Isso é muito importante. Acho que é o primeiro foco, assim, falando de jornalismo no interior, já que a gente está no interior, né? Talvez em grandes grupos, em grandes metrópoles, assim, seja mais fácil de lidar com esse ponto que eu tô colocando. Mas no interior é bem complicado e a gente tem que tá sempre muito alerta com isso, né? Eu acho que tem também a barreira da privacidade, né? Da pessoa, da figura, da instituição. Tem... claro, quando se trata de algo público, onde tem, né, dinheiro público, investimento público, aí também o jornalismo tem um papel, né, de fiscalizar. Mas se tu pega uma pessoa, por exemplo, e torna algo da intimidade dela, aí não é jornalismo. Também é questão ética, né? É uma questão ética, tem que ter uma barreira, só que hoje a gente vê em grandes centros um problema ainda com relação a isso, que tudo, às vezes o que aconteceu lá dentro do âmbito da casa da pessoa vira notícia porque vazou uma foto, porque vazou alguma situação. Então tem que ter uma barreira ética nesse ponto. E a outra questão, né, é exatamente não só da pessoa, como, né, de informar mais correto, né, ouvindo todos os lados, porque às vezes a gente, né, como essa questão que o Ia falou da assessoria, de tu não informar, né, tu transformar aquilo num festival, né, para beneficiar um lado ou outro. Isso aí não pode. Eu queria saber de vocês, então, qual que é a diferença de seleção da notícia para valor notícia? A seleção, né, na verdade, a gente utiliza esses valores para selecionar. Né? Não tem como separar. Na verdade, é mais ou menos o que eu tinha falado sobre a questão da reunião de pauta. Ela utiliza desses valores muitas vezes para fazer essa seleção, né? Que dependendo do dia, tem dias que parece que não acontece nada na cidade. Tem dias que resolve acontecer várias coisas factuais e a gente precisa definir, né, por meio dos valores notícia, o que deve entrar agora, o que deve esperar mais um pouco para a gente dar uma aprofundada, né, dar uma olhada melhor, né. Então, ainda mais, o jornal também tem isso, né, o jornal tem essa tranquilidade também, porque não tem o rádio, daqui a pouco o rádio precisa dar antes que a concorrente, né, aquela informação. O jornal pode esperar um pouco mais, em detrimento de outros meios. Acho que é mais ou menos por aí, né, os valores que orientam a seleção. Estão interligados, né, a gente... no jornal, em outros veículos, a gente tem a reunião de pauta, né? No rádio a gente diz que a reunião de pauta é o dia inteiro,
né? Porque aquela informação vem chegando e às vezes tu recebe mais de uma informação, daí tu tem que fazer a seleção na base do valor. Ó, essa informação vai atingir um maior público, essa informação é de interesse imediato do público, é um fato que foi suspenso o atendimento na farmácia municipal. Tu não vai poder deixar para outro dia ou daqui 2 horas para informar. Então, tu tem que botar ela na frente. Então, o valor acaba fazendo, né, essa seleção e da experiência do jornalista, né, é de compreender o veículo, compreender o ouvinte, o leitor. Às vezes, a notícia que está no ar não é a mesma notícia que vai para as plataformas da emissora, por exemplo. A gente deu uma notícia, às vezes ela está no site e às vezes não. Às vezes ela vai direto para o Face e não vai para o site. Então, também tem isso que o jornalismo acaba fazendo. No final de semana, por exemplo, a gente teve aqui em Santa Maria a questão do temporal, rajadas de vento de 70 km por hora. Como o fluxo da informação era muito grande, o site acabou que ele engessa, tu perde muito tempo, né, para abrir servidor. Então, tu vai direto para o Facebook, tu vai direto para as plataformas, que ali tu consegue abastecer de forma mais rápida. Então, também há uma diferença. Aquilo que vai para o ar, aquilo que vai para as plataformas digitais, às vezes acaba sendo um pouco diferente. Bom, nós temos um conceito de critérios de noticiabilidade do Nelson Traquina. Ele define os critérios de noticiabilidade como um conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são um conjunto de valores notícia, que determinam se um acontecimento ou assunto é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável, por isso, possuindo um valor notícia. Então, vamos supor que existem 2 matérias em um jornal. Para vocês, o que é mais importante, qual critério é mais importante, digamos que existe um local para uma notícia só, não existe mais espaço no jornal. O que vocês escolheriam? O que for mais forte, né, para o nosso público, no caso. Se a gente tivesse 2 pautas... essa frase até me lembrou o meu trabalho, né, porque é uma frase universal utilizada, acho, do Traquina, né, o principal cara para definir valores notícia, critérios de noticiabilidade. E se tiver 2 matérias ali para nossa manchete, e o editor olhar para mim, o que tu acha? Tipo, o que for mais forte. Porque aí entra a questão também do meio que nós estamos falando. Nós estamos falando de um jornal impresso, onde vai ter uma manchete escrito. O que vai chamar mais a atenção do leitor, o que vai instigar mais o leitor também, isso também vai entrar. Isso não é antiético a gente pensar, porque isso também tem o nosso lado, né, de chamar a atenção do leitor para aquele assunto, porque a gente entende que aquilo é importante. Então, acho que é por aí. No jornal também tem um ponto que trabalha muito com a imagem. Então, se tu tem uma imagem que às vezes a notícia ela pode não ser, né, aquela excepcional, mas a imagem, se tu tem uma imagem inédita, algo exclusivo, tu tem que usar aquilo a teu favor para informar. Então, acaba que são vários critérios que acabam pegando. Sim, eu disse isso só em relação, pensando no texto manchete. Exato. Se a gente for considerar a imagem, claro, né? A imagem, como eu falei do exemplo do buraco, um buraco no meio de uma rua que abre uma cratera, né? Aquilo ali, sem dúvida, tem que ir para a capa, não tem nem discussão, né? Não tem que achar um espaço para colocar. Não é preciso. Um time que foi campeão, né, o Grêmio ou o Inter sendo campeões de alguma coisa, tem que ter a foto lá do jogador erguendo a taça, sabe? São fatos que precisam de imagem. O presidente, quando a gente teve esse ano passagem do Bolsonaro a Santa Maria, sabe? Tinha que ter uma foto, né, dele passando por Santa Maria, o presidente que está passando aqui, né? Então, uns exemplos aí que precisa ter a imagem, né? Não tem mais esse caso, né? Sem imagem daí complica muito. E aí pode ser que daqui a pouco uma pauta, 2 pautas sejam boas, como tu falou. A imagem pode definir. Se uma tem uma foto boa, a outra não tem, aquela que tem a foto pode daqui a pouco entrar por conta disso. As 2 podem ter o mesmo peso, mas pode entrar. Mas no texto vai depender também do que soar mais forte, do que for mais exclusivo, né? Alguns desses itens que estão lá em cima no topo dos critérios. E no rádio tu vai acabar pegando, ou se a informação
é exclusiva do repórter, ou se aquela informação vai ter um grande impacto a muitas pessoas na tua localidade, e se tu tem uma entrevista que dá uma base, uma sustentação. Então, também tem uma circunstância. Aí tudo isso é debatido, né? Com o editor, com o colega que está na produção de um programa. Ó, eu tenho essa informação com uma fala exclusiva. Ela vai acabar ganhando destaque. Não, eu tenho só essa informação, mas eu ainda preciso pegar mais. Não, então, vamos dar a informação e depois vamos trabalhar ela melhor. Então, por isso que os veículos acabam tendo essa. No jornal, a foto impacta, na rádio, a voz, a fala do entrevistado também acaba impactando. Bom, a gente já está se encaminhando para o final do programa, mas eu não posso terminar antes de falar com vocês sobre as matérias REC, que são matérias recomendadas na redação, que existem nas redações, né? E essas matérias elas atendem interesses do jornal e também de seus clientes. O que acontece na redação quando é passada uma matéria desse tipo? Tem que fazer. É a primeira... Não tem, né? Não tem escapatória. Não pode deixar passar. Tem que fazer e tem que ser com a mesma vontade, força e vontade, que fosse uma pauta que a gente tivesse inventado, né? Tivesse ido atrás. Porque é importante, né? Nossos empregos dependem disso também, né? A sustentação da empresa depende disso. Se a gente concorda, se é esse o formato ideal do jornalismo, indo para um sentido bem amplo, bem geral, do conceito de jornalismo, é legal assim, né? Com o molde das empresas, enfim, empresários controlando, a gente pode discutir, mas é o que a gente tem agora. E tendo ele agora, é necessário também, faz parte, né? Mas é importante deixar claro que aquele ali, de alguma forma, deixar claro que aquele ali é um conteúdo publicitário, como eu falei, para ter o cuidado de daqui a pouco a gente não estar fazendo jornalismo, só que um jornalismo publicitário. Então, daí não vai ser jornalismo, aí é só assessoria ou publicidade. Então, tem que ter esse cuidado. Deixando claro que é um informe comercial, que é uma promoção, que é algo institucional, pode ser também institucional, né? Uma campanha que a empresa faz, muitas vezes talvez nem tenha um cunho tem um cunho social e não publicitário, mas mesmo assim não é jornalismo propriamente dito, é uma campanha. Então tem que deixar claro, bem estabelecido isso. Se deixado claro, acho que também é o nosso papel de ajudar. Né? Acho que a vantagem é que quando se tem um jornalista fazendo uma matéria, algo publicitário, é que o jornalista sempre vai puxar para o lado do jornalismo. Né? Ele sempre vai tentar pegar... vai falar sobre a inauguração, né, de uma rede de farmácias em Santa Maria. Tu vai noticiar aquilo, mas sempre puxando, porque tu está habituado a fazer aquilo, de trabalhar a informação para trazer para o pessoal o que é notícia. Então, tu vai trazer de alguma forma a informação, tu vai pegar sempre o cunho jornalístico daquilo, porque tu está habituado a fazer. Tu vai ter que fazer, não adianta tu entrar de cara feia, né? Porque em algum momento de uma redação tu vai fazer, mas é um conteúdo muito pequeno que eu vejo, assim, se comparado com o volume de notícias que é produzido no dia. Se tu tem 15, muito mais, né? 15 notícias da semana, talvez uma vai ser, 2 serão desse conteúdo. Fora isso, é muito pequeno se comparado ao fluxo que é levado. Agora, o jornalista sempre vai tentar levar da melhor forma, informando, mesmo sendo um conteúdo, né, recomendado a ser feito porque é um patrocinador. E eu acho que traz até uma credibilidade para a própria empresa, o jornalista fazendo, mas como o Ia disse, deixando claro, né, que é um informe comercial. No jornal e nos sites a gente vê muito mais ali, antes de começar o texto, informe comercial. No rádio a gente não é acostumado a botar antes, né, informe comercial. Acaba ficando meio que o ouvinte acaba percebendo ao natural, porque geralmente quando é no rádio é em formato de entrevista. Né? Então tu está falando sobre um produto, está na cara que aquilo ali é algo comercial. Mas a gente não é acostumado no rádio a botar informe comercial agora para você. Né? Então, mas a vantagem de quem é jornalista fazendo é que ele sempre vai tentar pegar pelo viés jornalístico daquela matéria que tem que ser feita. Bom, para finalizar, gostaria que vocês rapidamente dessem um conselho para os jornalistas que estão se formando agora, como que eles devem... como vocês esperam o futuro do jornalismo e como que esses jornalistas devem lidar com os critérios da noticiabilidade?
Bom, a gente está vivendo um momento, né, muito grande sobre as redes sociais, sobre a questão da informação no alcance de todos, pelo celular. Todo mundo quer ser repórter, né, e a gente vê muitas barbaridades da pessoa que pega o celular na mão, sai fazendo live e acaba criando, às vezes, um problema e não trazendo uma solução. Então, acho que o principal, né, de quem está começando no jornalismo é entender o papel que o jornalista tem. É um papel social, é um papel fiscalizador e, acima de tudo, de informar dentro dos princípios éticos. Então, a gente tem que ter aquele profissional preocupado que aquela informação pode trazer consequências para quem está do outro lado e para ele também. Então, é importante ter esse cuidado que a rede social nos traz. Recebi a informação agora, já vou sair postando. Esfria a cabeça, vamos ver primeiro o que é essa informação, eu tenho que conferir com essa fonte falou algo que eu preciso conferir com a outra. Tem que ter todo o cuidado antes de sair postando. E sempre estar focado naquilo que é da cidade onde tu está. Que hoje a gente vê muita coisa, o pessoal preocupado com outros fatos e acaba esquecendo o local. Então, se tu está naquela sociedade, informa ela primeiro. Não pensa só no grande bairro, mas pensa também no morador lá na rua sem saída, que ele também está precisando de ajuda. E para você? Acho que um conselho para as novas gerações aí, me incluo nela, né? Ainda estou entrando, né? Muito novo ainda no mercado. Primeiro, antes de tudo, assim, ter certeza que é isso que você quer, né? E ter certeza de que é o jornalismo que você quer e não algo muito focado, não ir muito fechado só para uma área. Hoje a gente vive num tempo de crise em que o jornalista, se existem critérios para selecionar notícias, existem critérios para selecionar jornalistas também nas empresas. E aquele jornalista que chega para um editor, que chega para um chefe e diz, olha, eu só quero fazer matéria sobre esporte, eu não faço mais matéria sobre polícia, não sei nada de política, economia então, que é a maioria, né, detesta economia, jornalista não sabe fazer cálculo, né, então detesta economia. Não, essas pessoas são as primeiras a serem deixadas de lado, né, porque hoje precisa ter um repórter multimídia que, se ele não entende tudo, né, que é difícil saber um pouco de tudo, mas que ele esteja aberto a conhecer tudo. Então a gente tem que se despir de muitos preconceitos, de muitas coisas que a gente acha que nunca vai fazer na vida e de cara, olha, e mergulhar firme, né, e forte, porque não é fácil, sabe? Mas a recompensa, né, para quem gosta, é ter e ver as pessoas bem informadas, ter a sensação de que você está cumprindo o seu papel, porque o jornalista é com um papel social, no fim das contas, né? Acho que é por aí, assim. A gente sair um pouco da nossa bolha, porque a gente não é diferente do resto da sociedade, estamos todos nas nossas bolhas sociais, né? No nosso mundinho, a gente tem que sair disso e tentar ver as coisas com um pouco mais de amplitude. Não acima dos outros, né? Porque a gente não está acima das pessoas normais, mas ver com um horizonte um pouco mais longe, né? Acho que é mais ou menos por aí. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Mídia em Cheque fica por aqui e recebemos hoje o narrador esportivo da Rádio Membuí, o Thiago Nunes, e também o repórter do Diário de Santa Maria, Ian Tâmbara. Muito obrigada. Até o próximo programa. Tchau.